Boa tarde a todos e todas. Hoje no nosso encontro vinculado ao grupo aos alunos da pós-graduação de Direito da Universidade Federal da Bahia, no projeto que nós denominamos Diálogos de Direito e Raça, temos a honra de receber o professor Adilson José Moreira. O professor Adilson é doutor e mestre em Direito Constitucional, parte dos estudos dele realizado aqui no Brasil e parte na Universidade de Harvard e na Universidade de Yale, e é professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, aqui em São Paulo. O professor Adilson é autor de algumas obras de extremo relevo para os nossos estudos, entre elas Racismo Recreativo e Pensando como um Negro, ensaio de hermenêutica jurídica. Obras essas que eu indiquei aos alunos da pós-graduação para os nossos estudos agora, quando efetivamente as nossas atividades presenciais voltarem. Então, é autor de algumas das obras que nós indicamos, acho que isso é extremamente importante para vocês, e também, pelo que eu tenho acompanhado nas redes sociais do professor Adilson, temos alguns outros livros aí em andamento, ou prontos ou quase prontos. Antes de mais nada, agradeço ao professor Adilson pela disponibilidade de nos atender aqui, bater esse papo comigo e com os alunos e pesquisadores da Universidade Federal da Bahia. Professor Adilson, eu o encontrei pessoalmente uma vez e ele foi super atencioso comigo, certamente ele nem vai se lembrar disso, nós estávamos num evento lá na Universidade Federal de Ouro Preto, um evento sobre diversidade e inúmeras palestras, muito interessante. O professor Edilson tem uma produção muito interessante também, que não só sobre a questão de raça, mas também sobre sexualidade. A gente tem um grupo de pesquisa sobre direito e sexualidade na Universidade da Bahia, professor Edilson. Então, acredito que esse nosso bate-papo possa ser extremamente importante e interessante para os alunos. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção e disponibilidade. Eu, eventualmente, vou atrapalhá-lo durante a sua fala, fazendo alguma consideração. Os alunos, caso queiram apresentar qualquer tipo de questionamento, por gentileza, o façam pelo chat que nós temos aqui ao lado. E, professor Adilson, por favor, a palavra é sua. Mais uma vez, obrigado. Boa tarde a todas e a todos. Todas estão me ouvindo bem? Ouvindo, sim. Boa tarde a todas e todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite do professor Leandro para estar aqui conversando com vocês, divulgando as ideias centrais desta obra, Pensando como um Negro, ensaio de hermenêutica jurídica. E eu quero começar a minha fala com uma confissão. Eu não tinha nenhuma intenção de escrever essa obra. Ela realmente não estava planejada. Mas algumas, como sempre, não é? As coisas ocorrem, novas ideias surgem, novos eventos acontecem na nossa vida pessoal, e então eu decidi escrevê-la. E o motivo pelo qual eu primeiro escrevi um artigo, depois resolvi transformá-lo em um livro. O artigo tinha 30 páginas, o livro acabou tendo mais de 300 páginas. Foi porque eu estava escrevendo o livro Racismo Recreativo e também estava fazendo a revisão da minha tese de doutoramento que eu escrevi na Faculdade de Direito da Universidade de Harvard para ser publicada no Brasil. E em função da leitura de dezenas de decisões judiciais sobre crimes de racismo, sobre crimes de injúria racial e também sobre ações afirmativas, no caso da minha tese de doutoramento, eu decidi escrever este livro. E alguns elementos, né, algumas características dessas decisões sobre injúria, racismo, ações afirmativas, me levaram a fazer isso. Em 2016, eu dei uma entrevista para o jornal Folha de São Paulo sobre casos de racismo em campos de futebol. E naquela ocasião eu cunhei essa expressão racismo recreativo. E alguns alunos, 3 alunos, me enviaram decisões judiciais nas quais decisões judiciais sobre injúria racial, nas quais o réu, a pessoa acusada, foi considerada inocente. E nos 3 casos,
a argumentação utilizada pelos tribunais foi a mesma. A ausência do elemento subjetivo do tipo penal. Não havia uma intenção de ofender, mas simplesmente uma intenção de brincar, de fazer graça. Não havia o ânimos injuriante, mas sim o ânimos jocante. Eu, então, comecei a fazer uma pesquisa jurisprudencial sobre casos semelhantes nos tribunais de justiça, nos tribunais regionais do trabalho, e encontrei dezenas e dezenas e dezenas de decisões judiciais que utilizava o mesmíssimo tipo de argumento. As pessoas, 98% das pessoas acusadas de crimes de racismo, e mais especificamente crimes de injúria racial, sempre utilizaram exatamente o mesmíssimo argumento. A ausência do elemento subjetivo do tipo penal. Algumas ainda faziam referência ao fato de que elas tinham amigos negros, que tinham parentes negros, que namoravam pessoas negras. Alguns casos, não é, as pessoas arrolavam como testemunhas os porteiros dos prédios nos quais elas trabalhavam. E os porteiros iam lá dizendo que essa pessoa branca, acusada de injúria racial, dizia bom dia e boa noite para eles. O que seria evidência de que eles não poderiam ser racistas, porque, afinal de contas, eles cumprimentavam pessoas negras. Bem, há coisas também muito semelhantes, não é, nas inúmeras decisões sobre ações afirmativas. Nós pensamos que esse já é um tema superado em função das leis de 2012 que implementaram ações afirmativas das universidades, da lei que depois implementou ações afirmativas em concursos públicos, das decisões do Supremo Tribunal Federal, mas não. Isso ainda é motivo de muito debate. Ainda há vários tribunais que desafiam, há várias decisões judiciais que desafiam o entendimento do STF e declaram a inconstitucionalidade dessas normas, não é? Dessas políticas públicas. E, como eu estava dizendo, há questões importantes ali. Primeiro, o sentido da igualdade. Então, nós sempre observamos que os juízes, os tribunais, que declaram a inconstitucionalidade de ações afirmativas, ou que deferem pedidos, não é, de matrículas de pessoas que teriam sido aprovadas se não houvessem ações afirmativas, sempre interpretam a Constituição, o princípio da igualdade, de maneira bastante restrita. Então, para eles, é como se a igualdade constitucional tivesse um único sentido, a igualdade formal. Junto com essa ideia de igualdade formal, há uma defesa ou de uma concepção utilitarista da igualdade. É função do Estado aumentar cada vez mais, maximizar, não é, cada vez mais oportunidades e recursos para todos, e, portanto, negando a ideia de que o Estado precisa e deve criar medidas protetivas para grupos específicos, ou então defendendo a ideia da igualdade de oportunidades. Não, todas as pessoas, o Estado deve cuidar para que todas as pessoas partam do mesmo lugar. Então, não é, junto com isso, há também a velha defesa da nossa doutrina da democracia racial, não é? Então, há uma articulação entre princípios liberais, igualdade formal e a mitologia da democracia racial, ou seja, a ideia de que nós construímos uma cultura pública baseada na igualdade, na cordialidade entre grupos raciais, e que, portanto, políticas dirigidas a grupos específicos não são necessárias no nosso país, né? Na verdade, elas seriam inconstitucionais. Elas criariam um problema muito sério, porque elas introduzem a racialização do povo brasileiro. Elas tornam a raça
algo relevante no nosso país. Bem, tendo em vista todos esses argumentos, e especialmente sendo eu um homem negro, um jurista negro, que eu tenho uma luta bastante longa sobre a questão de movimento negro, de reflexão jurídica e teórica e pessoal sobre a relevância da raça e do racismo na nossa sociedade, eu, obviamente, lia e analisava essas decisões como altamente problemáticas. E eu observava o seguinte: bem, nós estamos em um paradigma constitucional no qual a ciência jurídica tem um papel muito distinto daquele que era atribuído a ela há 40, 50 anos atrás ou no século XIX. Né? Aqueles que escrevem atualmente, desde a década de 80, não é? Na linha de Ronald Dworkin, Alexis, e vários outros autores que trabalham com os conceitos de constitucionalismo transformador, Estado democrático de direito, neoconstitucionalismo, não é? As pessoas atribuem diferentes sentidos, uns agrupam todos esses conceitos da mesma forma, outros atribuem dimensões diferentes a eles, mas independente disso, todas essas pessoas reconhecem que a ciência jurídica, e mais especificamente a hermenêutica jurídica, tem uma função, não é? Ela não opera da mesma lógica que a regulava há décadas atrás, como o problema do formalismo jurídico. E o que nós observamos nessas decisões não é apenas um uso do formalismo como nós tradicionalmente conhecemos, do jurista que parte do pressuposto de que se uma norma obedeceu todos os procedimentos legislativos adequados, ela é correta, ela é uma expressão de justiça porque expressa a vontade popular, ou seja, expressa a vontade e o desejo de indivíduos racionais. Nós temos, na verdade, um uso estratégico, por assim dizer, de um formalismo tosco, de um formalismo que tem o objetivo específico, penso eu, de referendar e reproduzir hierarquias de poder. Mas não só isso. O que está por trás de muitas dessas decisões sobre ações afirmativas, sobre crimes de racismo, sobre crimes de injúria racial, também decorre do fato de que as pessoas têm diferentes formas de inserção social. As pessoas não têm a mesma experiência social. E a experiência social dos indivíduos molda de maneira significativa a percepção e a interpretação que elas têm sobre as mesmas, que elas têm sobre o mundo, que elas têm sobre o outro, que elas têm sobre o funcionamento das hierarquias sociais. Então, o que eu observo é que quando um juiz diz que para uma mulher negra, que funcionária de um restaurante, que foi a um supermercado comprar frutas e verduras, chega uma mulher branca e diz para ela: a senhora deve ter muitos macaquinhos em casa porque está comprando muitas bananas. Essa mulher branca começa a rir. A mulher negra chama a polícia, processa a mulher. Ela é condenada. Mas depois chega no Tribunal de Justiça de São Paulo e o desembargador diz: a senhora não deveria ser tão sensível, porque senão a senhora não conseguirá sobreviver na sociedade brasileira. Este juiz está falando a partir de um determinado lugar. Exato. Ele está expressando uma compreensão do mundo que é racializada. Ele está falando a partir da experiência dele como um homem branco. E qual é a experiência de um homem branco? É uma pessoa que nunca sofreu racismo na vida. É uma pessoa que nunca sofreu discriminação na vida. E essa pessoa, obviamente,
nunca sofreu o impacto emocional, não é, do racismo, nunca sofreu as consequências materiais do racismo. A raça dela nunca foi motivo de chacota, não é, do que eu chamo de racismo recreativo, nunca o impediu de ter acesso à respeitabilidade social, nunca o impediu de ter acesso a bens e oportunidades materiais. Então, não é o que eu procurei afirmar neste, primeiro no livro, depois no primeiro artigo, depois no livro, é que as pessoas, o intérprete do direito, é um agente ideológico. Não há nenhuma novidade disso. Outros autores, inúmeros autores, não é, desde o início do século XX, como, né, os realistas norte-americanos, têm afirmado isso de maneira muito clara. Depois as pessoas do Law and Society, depois os autores que trabalhavam com Critical Legal Studies, e mais recentemente, autores que trabalham com a Critical Race Theory, ou teoria crítica racial, afirmaram a mesmíssima coisa. E os autores que trabalhavam com a teoria crítica racial, eles afirmavam ainda o seguinte, não é? Esses indivíduos não têm apenas uma compreensão racializada do mundo. Não é? Eles não estão apenas falando de um determinado lugar. Essas pessoas fazem parte, reproduzem um discurso, uma narrativa, e eu quero enfatizar esse termo, eles reproduzem uma narrativa jurídica, uma narrativa cultural e uma narrativa política que determina a interpretação do princípio da igualdade. E determina de que forma? Bem, se a raça não é relevante, se o sentido fundamental do princípio da igualdade é a noção de igualdade formal, não é? Então, como eu devo interpretar o princípio da igualdade? A partir de uma perspectiva procedimental. Então, eu, como juiz, analiso o seguinte: ações afirmativas têm o propósito de facilitar a presença de pessoas negras em concursos públicos ou então em instituições de ensino superior. Como pensa esse juiz, não é, que está agindo de maneira estratégica? Ele pensa da seguinte maneira: bem, peraí, vejam só, gente. Universidades existem o vestibular existe para selecionar os melhores candidatos para as universidades. Há alguma relação racional entre a raça e o objetivo estatal de selecionar os melhores candidatos para as universidades? Não, não há. Então, ações afirmativas são ilegais. Então, este juiz está analisando a raça como uma categoria estritamente biológica. Então, os traços fenotípicos dos indivíduos não têm nenhuma relação com a inteligência deles e que, portanto, e consequentemente, esse não deve ser um critério para as pessoas, para as universidades, não é selecionarem indivíduos para instituição superior. Nossa, eu confundi. Instituição de ensino superior. Para as instituições de ensino superior. Então, essa concepção é inteiramente descontextualizada. História não importa, não é? Lugar social não importa. Escravidão não importa. As diferentes assimetrias e hierarquias raciais não têm relevância. Tudo o que interessa é a questão da racionalidade. É a questão da procedimento. O juiz, essa norma obedece, não é, uma racionalidade procedimental. Se obedece, ela é constitucional. Se não, eu vou declarar como inconstitucional. Bem, os que tiverem a curiosidade de ler o livro, eu recomendo muitíssimo. Minha mãe, que faleceu há alguns dias atrás, gostava muito da obra, então eu recomendo isso, que a gente, o que nossa mãe fala, né? A gente sempre deve dar ouvido, na maioria das vezes.
não é? Se você recomenda a leitura, e eu obriguei a leitura disso. Então, a gente tem aí duas indicações fortes, eu acho. Então, logo no início do livro, eu começo a fazer uma diferenciação entre duas posições hermenêuticas, entre duas interpretações do princípio da igualdade. Uma que eu chamo, uma que eu identifico como a do jurista branco. Quem é o jurista branco? São as pessoas brancas, etc.? Não exatamente. Eu estou falando de uma, como eu disse há pouco, de uma postura interpretativa que articula princípios liberais, não é? Especialmente o individualismo, tá? Com a mitologia da democracia racial, com uma concepção procedimental da igualdade. Então, dentro dessa perspectiva, a igualdade constitucional sempre existe para proteger indivíduos. As diferenças entre os indivíduos, raça, sexo, sexualidade, são irrelevantes para o direito. No contexto de ações afirmativas, são irrelevantes como um critério para a implementação de políticas públicas. Eu também identifico o que eu chamo de pensar como um negro. Então, eu argumento que a perspectiva interpretativa mais compatível com o nosso texto constitucional é essa. Aqueles que pensam como um negro. O que é pensar como um negro? Primeiro, é conceber a igualdade como um mandamento constitucional que tem o propósito de promover a igualdade de status entre grupos sociais. Então, para mim, e eu estou seguindo autores do que tem sido chamado da teoria antissubordinatória, uma perspectiva de interpretação da igualdade inaugurada por Owen Thies, um artigo extremamente importante chamado Groups and the Equal Protection Clause. A igualdade tem como propósito garantir a igualdade de status cultural e igualdade de status material entre grupos. Então, ao contrário do jurista branco, essa perspectiva não está reduzida à proteção de indivíduos, mas ela tem como objetivo principal proteger grupos, porque o destino dos indivíduos está diretamente ligado aos grupos aos quais eles pertencem. Então, se eu sou uma pessoa negra, o meu destino individual está ligado ao destino de todas as pessoas negras. Se eu sou uma pessoa homossexual, o meu destino está ligado ao destino da comunidade ao qual eu pertenço. Então, não há sentido nós pensarmos a igualdade dentro do atual contexto histórico e, especialmente, dentro de um sistema constitucional que estabelece como um dos objetivos fundamentais do nosso sistema jurídico a luta contra a marginalização. E a marginalização ocorre por meio da estigmatização de características comuns a todos os membros de determinados grupos. Então, é o seu status como membro de um determinado grupo que decidirá o seu destino. Tá? Aquele jurista, que pode ser branco ou negro, ou asiático ou indígena, que pensa como um negro, também compreende que ele precisa ter uma consciência múltipla. Isso significa o seguinte: o jurista que pensa como um negro não deve raciocinar da mesma maneira que o jurista branco. Ele não deve pensar que a experiência pessoal dele é universal. Ele não deve pensar que, como eu nunca sofri homofobia na minha vida, a homofobia não é um obstáculo à inserção das pessoas. Como eu nunca sofri sexismo na minha vida,
Não é? O sexismo não é algo que está presente na operação da maioria das instituições, não é algo que afeta as mulheres na política, na economia, na cultura, etc. É algo que existe apenas na cabeça de algumas poucas pessoas que não se comportam de acordo com os princípios básicos de uma cultura democrática. Tá? Então, Adilson, de uma certa forma, a gente tem que entender que todo esse teu raciocínio que você está desenvolvendo até agora, ele passa necessariamente por uma perspectiva de alteridade, de entender a realidade do outro, de entender a percepção do outro. A gente fala um pouco também nas nossas discussões sobre essa ideia de quem é o outro, né? O que é o outro, qual é a realidade do outro, como ela tem que ser considerada. Então, acredito que uma palavra que possa ajudar para quem não tem uma percepção jurídica tão aprofundada, e uma palavra que tem sido bastante utilizada nos dias atuais, é exatamente entender esse contexto de alteridade, de entender que a realidade do outro não é necessariamente a sua e que as suas decisões, principalmente como intérprete da lei, não podem ser cunhadas basicamente sob a perspectiva daquilo que você exclusivamente vivenciou, não é? Sem dúvida alguma. E até mais, não é? Porque essa não é apenas quando os autores da teoria racial crítica falam em consciência múltipla, eles estão falando da necessidade do intérprete do direito em conhecer a sua própria posição como um sujeito que ocupa diferentes posições dentro das hierarquias sociais. Então, veja só, o nosso sistema judiciário, ele é dominado por homens brancos, mais de 80%. Mas mesmo quando nós olhamos dentro deste universo, há uma variedade muito grande de experiências. Há muitos desses homens brancos, a maioria deles são filhos da classe alta, não é? Mas muitos são pessoas que vieram de famílias periféricas. Muitos desses indivíduos são pessoas que sofrem preconceito por serem homossexuais, por serem obesos, por serem portadores de deficiência física. Então, até mesmo quando nós pensamos na experiência do homem branco de classe média alta, nós observamos uma variedade de posições, de experiências dentro desse grupo dominante também. Então, é importante que todos os indivíduos, não é, que todo o intérprete do direito reconheça esse fato, não é? Reconheça para fazer menção a um termo da psicanálise lacaniana, reconheça as diferentes posições de sujeito. Porque um dos problemas da hermenêutica tradicional é exatamente a ideia de que eu sou um sujeito racional e por meio da razão, das técnicas interpretativas, das escolas de hermenêutica que eu estudei, da escola literal, etc., e tudo, da escola teleológica, da escola disso, daquilo, eu conseguirei interpretar esse objeto que está diante de mim, que a lei, que também é um objeto racional, não é totalmente passível de conhecimento, etc. Não. Né? Esse ser, né, quando um juiz está decidindo o caso, ele não está decidindo de acordo com esse sujeito kantiano ou cartesiano. Ele é um sujeito concreto, atravessado por diferentes formas de identidade. Tá? Mas isso é tudo. Não é? Interpretar o direito a partir dessa consciência múltipla, a partir dessa ideia de que quando eu estou analisando um caso sobre injúria racial, quando eu estou analisando um caso sobre racismo, eu, que sou uma pessoa branca, que nunca sofri racismo, será que eu não deveria realmente não apenas me colocar no lugar da pessoa, mas ter o mínimo cuidado de verificar a plausibilidade dessa argumentação? Então, essa pessoa está me dizendo, olha, eu estou aqui, eu fui vítima de injúria racial e eu estou aqui para solicitar, não é, danos morais para esse indivíduo. Então, eu como um juiz branco que nunca sofreu racismo, eu devo ter curiosidade. Bom, o que os psicólogos falam sobre isso? Vamos ler 1 ou 2 artigos sobre os danos psicológicos do racismo, que o racismo tem em pessoas negras, em pessoas indígenas, em pessoas asiáticas.
não é? Então, veja, o primeiro passo, professor Leandro, é realmente muito básico, não é? O primeiro passo é simplesmente ter curiosidade intelectual, né? O primeiro passo é sair dessa ideia de que o direito oferece todos os elementos necessários para eu resolver esse caso. Esse é o primeiríssimo passo. Eu Achar que preciso... tudo está na lei é uma visão muito restrita, né? Que muitas pessoas acreditam que seja suficiente, mas é uma visão muito restrita, porque desconsidera o elemento principal ao qual se destina toda essa discussão, que é o ser humano. Sim, sim. Né? Então, este é um primeiro elemento. Mas, volto à pergunta. A utilização dessa técnica, não é? Dessa postura, melhor dizendo, da consciência múltipla é suficiente? Quando eu estava escrevendo, quando eu sentei para escrever este livro, eu já disse, não é? Primeiro, eu decidi escrever primeiro o artigo, depois o livro, porque eu estava lendo uma série de decisões judiciais para escrever o meu livro sobre racismo recreativo. E o motivo mesmo, não é? A gota d'água foi o fato de que eu estava, mais uma vez, em um shopping center, eu moro num bairro de elite de São Paulo, e não é, os seguranças começaram a me seguir para ali e dali, porque um homem negro num lugar branco sempre não é suspeito, ele certamente criará algum problema. Então eu fui lá, perguntei que estavam me seguindo, comecei a bater boca com eles, etc. Vim para casa furioso e sentei e escrevi, comecei a escrever o artigo. Então, de início, seria, não é, mais um artigo. A estrutura e a técnica da redação desse artigo seria mais uma vez, não é? Olha, o racismo é isso, né? Vou dar um exemplo e tal. Mas a questão é a seguinte: novamente, eu estaria escrevendo de uma forma, não é? Eu estaria partindo do pressuposto de Pessoal, vocês estão acompanhando ainda? Travou para vocês? Caiu? Travou aqui, professor. Tá, já. Vamos ver se o professor Adilson consegue voltar e a gente já volta a conversar. Vamos ver se consegue retornar. Tá bom? Então, peço que vocês, por gentileza, aguardem um instantinho. Vamos ver se a gente consegue retornar aqui o contato com ele, que infelizmente travou. Vamos aguardar então alguns instantes. Para mim a imagem continua travada nele também. Eu não sei se caiu a conexão dele, o que houve, mas vamos ver aqui o que acontece. Senhor Adilson, o senhor está por aí ainda? Deixa eu ver aqui uma coisa, porque pelo que a gente tem aqui, aparentemente, deixa eu só confirmar, mas aparentemente o professor Adilson, a conexão dele caiu. Vamos ver se ele já retorna e a gente volta, como disse, a conversar. Enquanto isso, pessoal, eu vejo aqui que alguns apresentaram já algumas perguntas, fizeram algumas considerações. Assim que o professor Adilson retornar, a gente tenta falar com ele, tenta apresentar para ele também as perguntas. Ele estava aqui constando até alguns instantes da lista de integrantes do nosso bate-papo, mas agora, efetivamente, ele não consta mais. Então, vamos ver se ele consegue retornar para a gente dar sequência ao nosso bate-papo. Eu quero que vocês notem, e já é relevante para a gente ir considerando aqui nesse nosso intervalo, por assim dizer, enquanto esperamos o retorno do professor Adilson, percebam algumas coisas bem relevantes nessa nossa conversa, que é algo que a gente vem discutindo, já vem conversando há muito tempo, e eu acho muito importante isso. Notem que, quando ele fala no Pensar como um Negro, que é o título exatamente do livro, né? Pensar como um negro, não é necessariamente uma prerrogativa de quem é negro, mas sim ter uma visão que leve em consideração inúmeras outras figuras, não só o simples fato de você ter uma cor de pele mais clara ou menos clara. Então, isso também ajuda na compreensão de tudo que a gente faz e discute nos nossos encontros. Pelo que eu vejo aqui, peraí, gente,
temos aqui o professor Daniel Oitavém. Daniel, você está por aí, cara? Você pode Tô, falar? Você pode se tô manifestar? aqui, né? Tô sim. Aí, olha que bom. Temos aqui o professor Daniel Oitavém. Ô, Dani, obrigado pela sua presença aqui, cara. Ô, eu vou aproveitar aqui e te pedir já, desde já, para ficar aí. Apostos que daqui a pouco eu vou pedir sua participação nesse nosso bate-papo. Aparentemente, o Adilson retornou aqui. Deixa eu ver, ele está sem microfone ainda, mas Estão aparentemente me ele ouvindo agora? voltou, professor. Voltou sim. Então, vou pedir para que a gente continue o nosso bate-papo aqui. Vamos ver se volta tudo certo. Professor, pode retornar sua manifestação, por favor. Ok, desculpe, ocorreu algum problema técnico aqui. Que Bom, isso. então, quando eu sentei para escrever esse artigo, eu pensei, mas escrevi isso foi o quê? Umas 7 horas da noite, e eu fiquei até 2h30 da manhã escrevendo, e escrevi 14 páginas. Mas aquele era um artigo como todos os outros. E eu pensei, bom, mas novamente, vamos ler. Eu preciso ler novamente essas decisões judiciais. Eu preciso fazer uma reflexão sobre a forma como essas pessoas pensam, a forma como essas pessoas sentem. Eu preciso fazer com que esses indivíduos realmente, eu preciso criar um vínculo mesmo com essa pessoa, com o meu leitor. Tá? Eu preciso demonstrar o caráter da hermenêutica. Eu preciso demonstrar que a hermenêutica jurídica tem um objetivo e que esse objetivo é a transformação social, é a reforma social. E, para isso, eu simplesmente não posso adotar a mesma técnica tradicional, e por isso que eu utilizo nessa obra o storytelling. O storytelling é uma técnica desenvolvida por autores da teoria crítica racial. E eles partem do pressuposto que o direito é uma narrativa. Não é? A parte, quando vai à justiça, ela articula fatos a partir de teorias e decisões jurídicas e produz uma narrativa, produz uma história. A outra parte também conta uma história, também elabora uma narrativa. E o juiz produzirá uma terceira narrativa. Então, vou fazer o seguinte, eu vou contar a minha história. Eu vou contar a história desse episódio de discriminação e de vários outros, para que fique claro para o leitor qual deve ser o dos objetivos fundamentais da interpretação jurídica, da hermenêutica jurídica, que é exatamente especialmente da interpretação do princípio da igualdade, que é produzir a igualdade de status. Igualdade de status, repito, cultural. Então, o direito deve operar como tendo objetivo, não é aquilo que a Nancy Fraser chama de reconhecimento. Reconhecimento da igualdade moral entre as pessoas. E isso só pode ocorrer quando as outras pessoas têm a possibilidade de saber, de refletir sobre o impacto do racismo na vida dos indivíduos. Tá? E o impacto de um ponto de vista jurídico. Então, o que o livro procura demonstrar é exatamente a articulação entre hermenêutica, racismo e poder. Então, é importante que o intérprete do direito esteja ciente de que a decisão dele, que o trabalho dele como jurista, impacta a sociedade. A decisão pode ou reproduzir relações hierárquicas de poder ou contribuir para a desestabilização ou eliminação dessas relações hierárquicas de poder. Então, no último capítulo do meu livro, não é? O livro é um livro grande, são 11 capítulos. No capítulo 5º ele é especialmente importante porque eu me pergunto, não é? Pode um jurista que pensa como um negro interpretar normas jurídicas de maneira objetiva? E
para os que lerem esse livro, verão que não. Isso não existe. O sentido da norma jurídica, ele, como outras pessoas já disseram, não estou falando nada de novo, Gadamer já disse isso, precisa ser interpretado aí dentro do horizonte histórico no qual o sujeito está incluído, não é mesmo? E, além disso, eu também estou interessado no capítulo 5º, em pensar essa figura do jurista branco, né? E analisar como este sujeito pensa. E ele pensa a partir, dessas categorias centrais da modernidade, do discurso do direito moderno, da objetividade, da neutralidade. E uma coisa que eu faço questão de abordar é exatamente a forma como essa ideia de objetividade é socialmente construída, não é? Então, raça não faz referência a algo que existe concretamente no mundo, como as pessoas racistas, como as pessoas brancas racistas acreditam. Olha, aquele sujeito ali tem determinados traços físicos, ele tem a pele negra, etc. Então, ele necessariamente tem essas e essas e essas características, ele se comportará de tal e tal maneira, ele deve ocupar... Não. Essa objetividade, do que é a raça, do que é o lugar do negro, tudo isso é construído socialmente. Não há objetividade nesse tempo. Então, nós não podemos, simplesmente como faz o jurista branco, interpretar a raça a partir dessa categoria, da objetividade. Não. Veja, os cientistas já disseram que a raça não existe. Então, como ela não existe no plano objetivo, como ela não é categoria científica, ela não pode ser parâmetro de política pública. Esse é o argumento jurídico e esse é o argumento que inúmeros, intelectuais de direita e de esquerda, vamos enfatizar isso, utilizam. Então, peraí, vamos problematizar essa questão, de objetividade, da raça ser algo, que não tem objetividade, ou... Não, peraí, como é que é isso? A raça é uma forma, é uma construção cultural que adquire sentido dentro de relações de poder. Então, ela tem forma de objetividade. E essa objetividade é exatamente que ela serve como critério para alocar indivíduos dentro de um lugar social ou outro. É por meio dela que as pessoas, é por meio da raça, é por meio do sexo, do gênero, é por meio da orientação sexual, é por meio da identidade de gênero que as pessoas terão acesso a direitos ou não. Então, nós não estamos falando aqui de uma objetividade lá no sentido que Kant acreditava desse objeto totalmente, cujo sentido pode ser desvelado pelo sujeito. Nós estamos falando de uma objetividade que é ativamente criada dentro dos processos das relações de poder que existe dentro de uma sociedade. Eu também faço, então, no capítulo seguinte, eu falo sobre a raça. Qual é o significado desse? E eu faço considerações sobre o aspecto econômico da raça, por exemplo, como a raça é um lugar, que é uma categoria a partir do qual as pessoas têm ou deixam de ter acesso a oportunidades materiais. Eu mostro como a raça forma as sensibilidades dos indivíduos. E eu também faço questão, tendo em vista essa discussão sobre a objetividade ou a falta de objetividade da raça, de falar sobre a questão do privilégio. Eu começo falando neste capítulo de, mais uma vez, uma técnica do storytelling, do meu primeiro namoro. Um relacionamento interracial, que acabou de que forma? Eu tinha passado na Universidade Federal, a outra pessoa não. Na primeira briga que nós tivemos, você pode ter passado na Federal, mas eu sou branca. Então, qual é o significado, dessa fala? Olha, você pode ter entrado na Universidade Federal, mas você nunca terá o mesmo nível de respeitabilidade social que eu tenho. Você nunca terá o status
cultural ou material que eu tenho. E veja, essa pessoa estava certíssima, não é? Eu fui para a Federal, fui para Yale, fui para Harvard, essa pessoa estudou numa escola de segunda linha e ela tem uma condição material melhor do que a minha, não é? Eu estou solteiro até hoje, ninguém me ama, ninguém me quer, e ela está casada há 20 anos. Não, é verdade, estou solteiro até hoje, tudo certo, né? Ela está casada há 20 anos, não é? Então, as coisas... Então, não é? Essa é a objetividade dessa categoria que nós precisamos analisar. Essa é a objetividade do direito, do objeto do direito, que nós estamos analisando. E por último, eu pergunto, e essa é a questão central, como um jurista que pensa como um negro deve interpretar normas jurídicas, e mais especificamente, o princípio da igualdade. E essa forma de interpretação é a seguinte: a igualdade deve ser vista não a partir de uma perspectiva meramente procedimental, não a partir de uma análise se há uma relação racional entre meios e fins, não é? Mas sim do potencial que essa norma, que essa prática jurídica, que essa política pública terá em fomentar a inclusão racial, em promover a igualdade de status cultural entre os indivíduos. Ou seja, o papel fundamental do princípio da igualdade na nossa cultura, e isso está lá explícito lá na Constituição, no artigo 3º, é a luta contra a marginalização. Isso significa que o princípio da igualdade, obviamente, tem uma função antissubordinatória. Ele existe para eliminar, práticas sociais, normas jurídicas, práticas sociais que existem no plano público, no espaço público e no espaço privado, que reproduzem relações arbitrárias de poder. Né? E a última coisa que eu escrevi no livro, e na verdade eu já tinha terminado de escrever o livro, mas eu estava aqui em casa e tal, né? Como eu disse, ninguém me ama, ninguém me quer, sou solteiro, etc. Então, as noites de sábado são aquelas noites que você fica bebendo e deprimido. E aí eu fiquei pensando, eu resolvi acrescentar um último tópico, que é o seguinte: qual o jurista que estava assistindo uma decisão? Que coisa muito triste, né? Muito triste você num sábado à noite assistindo decisões do Supremo Tribunal Federal no YouTube. Olha só o nível da depressão. Então, eu estava perguntando, eu decidi escrever esse último tópico do livro, que é: o jurista que pensa como um negro é um ativista? E a resposta, mais uma vez, para essa pergunta é não. O jurista que pensa como um negro tem um papel muito importante. E esse papel, esta função, é a reconstrução da cultura pública brasileira. Nós precisamos criar efetivamente uma cultura pública igualitária neste país. Nós efetivamente precisamos, o jurista que pensa como um negro, ele tem essa função. Ele tem a função de utilizar o direito, para promover transformações sociais. Simplesmente do jeito que der na cabeça dele, não, eu acho isso, eu posso fazer isso, como os ministros do Supremo Tribunal fazem o tempo inteiro, ele desconsiderando o princípio da separação dos poderes, etc. Não! Os critérios são muito claros, Os critérios são muito objetivos, na verdade. Eles estão todos lá. A ideia da dignidade humana como princípio estruturante do nosso sistema jurídico, o princípio da cidadania, eu escrevi um livro sobre isso, sobre cidadania sexual, no qual eu demonstro como os tribunais brasileiros e estrangeiros construíram a ideia de cidadania sexual como um critério objetivo de controle de funcionalidade. Então, no final do livro, nos 2 últimos capítulos do livro, eu estou preocupado com o fato de que os tribunais brasileiros utilizam o princípio da razoabilidade, utilizam o princípio da igualdade e chegam a conclusões contrárias, opostas. O que sugere que esses princípios,
podem ter, pode justificar o que as pessoas quiserem. E é por isso que a igualdade, é por isso que nós precisamos estar cientes que a igualdade, que razoabilidade e proporcionalidade não são o princípio da igualdade. Né? Isso é algo muito importante. Igualdade não é razoabilidade, não é proporcionalidade. Vamos deixar isso claro. Igualdade é um parâmetro substantivo, acredito eu, né? Reproduzo a ideia de vários outros juristas que vieram antes de mim, de vários juristas negros. A igualdade é um parâmetro substantivo de controle de constitucionalidade. A cidadania é um parâmetro substantivo de controle de constitucionalidade. E é por isso, não é, que nós devemos estar atentos à ideia de cidadania racial. A ideia de cidadania racial pressupõe todos esses elementos. A ideia da igualdade, como igualdade de status cultural. Então, quando nós estamos vendo, analisando casos de injúria racial, eu não posso simplesmente pensar, que é isso? Isso é só porque esse cara, não é, que foi chamado de macaco, ele está afetado pelo princípio do politicamente correto. Isso é escrito. Isso faz parte de decisões judiciais. Esse cara está afetado pelo princípio do politicamente correto. Por isso que ele está, não é, vindo aqui, acionando o sistema judiciário. Olha, então vejam o que esse cara está falando. Esse cara, preto, está vindo aqui encher o nosso saco de gente branca, exigindo que nós obriguemos uma pessoa branca a reconhecer que ele tem dignidade, que o sistema judiciário existe para proteger a dignidade moral dessas pessoas. Olha que absurdo. É como se tivesse uma dignidade da pessoa humana branca e uma dignidade da pessoa humana não branca, né? Essa Exato, perspectiva maluca. Então, é aquele negócio, o jurista que pensa como negro precisa reconhecer o fato que a respeitabilidade social é um requisito fundamental para a sobrevivência dos indivíduos. Sem dúvida. Praticamente todas as sociedades humanas, ao longo de toda a história, criaram normas morais ou jurídicas, em tempos mais recentes até mesmo políticos, para protegerem a reputação dos indivíduos. E praticamente todas as sociedades humanas fizeram isso porque elas sempre estiveram cientes que aquelas pessoas estigmatizadas enfrentam obstáculos significativos para a sobrevivência social. Então, isso não é uma questão, como dizem esses imbecis, não é, esse cara está afetado pelo politicamente correto. Isso é uma questão de sobrevivência social. A respeitabilidade social é algo que as pessoas precisam ter e o sistema judiciário precisa proteger para as pessoas poderem sobreviver socialmente. Porque o que legitima a exclusão de oportunidades profissionais, de oportunidades acadêmicas, são exatamente os estereótipos. São exatamente os estereótipos descritivos e prescritivos que estão por trás dos crimes de racismo, dos crimes de injúria racial. Né? Os estereótipos descritivos são aqueles que designam supostas características de determinados indivíduos e os estereótipos prescritivos, os lugares que eles devem ocupar. Então, se nós analisarmos o conteúdo das ofensas que aparecem nos crimes de injúria racial, nós o tempo inteiro verificaremos que há uma dinâmica entre esses dois tipos de estereótipos. É o negro cachaceiro, é o cabelo da mulher negra, não é que é comparado a uma vassoura, não é? O tempo inteiro é a associação entre negritude e degradação moral. Ou seja, qual é a estratégia por trás dos crimes de racismo e de injúria racial? Negar respeitabilidade social a pessoas negras, a pessoas indígenas, a pessoas asiáticas. Não é? E essa é a principal forma da reprodução dos privilégios que sistematicamente beneficiam pessoas brancas. Para que esses privilégios raciais sejam reproduzidos, membros de minorias raciais não podem, em nenhuma circunstância, ter o mesmo nível de respeitabilidade social que pessoas brancas têm. Era isso que eu tinha para dizer a vocês. Muito obrigado. Estou aberto a discussões, questionamentos, inquietações.
E Vamos lá. discordâncias, principalmente. Gilson, antes de mais nada, muito obrigado pela sua explanação. Incrível, brilhante, como eu imaginava que seria a sua fala, tal qual é a sua obra escrita. A gente só tem algumas perguntas aqui já, muitas perguntas em verdade, acho que a gente não vai ter nem condições de atender a todas as perguntas, depois eu encaminho as perguntas para ti por e-mail, se for o caso. Só que tem uma questão que é minha, e depois eu vou pedir para que o colega, professor, junto comigo do programa de pós-graduação, se manifeste também o professor Daniel Itavem, que está aqui com a gente, mas eu tenho um questionamento a te fazer, que tem um pouco a ver com essa questão que alguns até trouxeram, que é atrelada à ideia de imparcialidade do juiz, né? Se haveria efetivamente a hipótese de imparcialidade do juiz. Mas eu agrego a essa questão uma outra figura. Eu tenho uma preocupação, e é uma discussão que eu tenho tabulado algumas semanas, alguns meses, com uma das minhas orientandas do mestrado, ela está trabalhando com uma ideia de uma hermenêutica feminista. Tá? Então ela usa o seu livro assim de uma forma quase que um compilado, né? Tem capítulos que são compilados de Adilson, e eu peço para ela ampliar um pouco mais a visão, que é a Juliana. E uma pergunta que a gente tem debatido, que eu tenho debatido bastante com ela, é o seguinte: o meu medo é que quando alguém vem a questionar essa perspectiva de uma hermenêutica diferenciada, entre aspas, que isso seja visto como uma ofensa ao princípio da separação dos poderes. Eu sei que ele já existe na prática quando da interpretação, mas que a interpretação, essa hermenêutica, ela viria a tentar suplantar um equívoco na elaboração das leis, e por isso seria, em alguma medida, uma forma de ou de um ativismo judicial quando praticado pelo juiz, ou qualquer coisa que o valha. Você vê alguma coisa nesse sentido? Já teve alguma percepção dessa natureza? Mas, veja, a função de uma corte constitucional, né, uma das funções de uma corte constitucional é exatamente eliminar, não é? Identificar, eliminar esses equívocos que ocorrem na elaboração de uma lei. Esses equívocos podem ter naturezas distintas, não é? O processo de tramitação, essa lei é problemática porque ela não, o Supremo Tribunal Federal tem feito isso há algum tempo, não é? Essa norma será declarada inconstitucional porque ela não obedeceu regras procedimentais, tá? Então, essa é uma perspectiva. Então, isso são os que os tribunais fazem. E, ao longo de desde a década de 50, veja só, qual é a decisão judicial mais importante do direito constitucional da história do direito constitucional moderno? Muitas pessoas afirmam que é Brown versus Board of Education. O que estava sendo discutido neste caso, a constitucionalidade do sistema de segregação racial que havia nos Estados Unidos. Há algo muito interessante nessa decisão que está diretamente relacionado com a minha explanação. Essa foi uma das primeiras vezes, possivelmente a primeira vez, a primeira vez que um tribunal constitucional utilizou estudos psicológicos para fundamentar a sua decisão. A Suprema Corte, os advogados negros, fizeram menção, submeteram à Suprema Corte dos Estados Unidos os resultados de estudos psicológicos feitos sobre os efeitos da segregação no psiquismo de crianças negras. Então, a Suprema Corte declarou, por vários motivos, mas um deles, o que está expresso lá, exatamente porque eles entenderam aquilo como um sistema oficial de humilhação de pessoas negras. Certo. E esse sistema oficial de imigração, baseado na segregação racial, era ofensivo, era inteiramente contrário ao princípio da igualdade que estava presente, né, a Equal Protection Clause da 14ª emenda. Então, reconhecer os equívocos procedimentais e substantivos de normas, né, esse é exatamente o papel fundamental das cortes norte-americanas, das cortes constitucionais. Obviamente, houve uma reação significativa à decisão de Brown versus Board of Education. É curioso isso, né? Uma decisão que acaba
com um dos sistemas mais vis do século XX, ainda é visto, não é? Ainda é questionada. A legitimidade foi questionada. E há um texto clássico chamado, como não poderia deixar de ser, Princípios de Neutralidade do Direito Constitucional, um professor chamado Weschler. E ele diz o seguinte: olha, gente, assim, não que eu seja um supremacista branco, não é? Longe de mim. Mas a questão é a seguinte: a Suprema Corte, neste caso, Brown versus Board of Education, não respeitou os seus precedentes. E nós vivemos em um sistema de common law e, portanto, não é, a Suprema Corte deveria respeitar a vontade popular. O sistema de segregação que havia representava a vontade do povo norte-americano e vai por aí assim afora. Então, não é aquele negócio, né? Enfim, é isso. Adilson, eu vou pedir a gentileza de que o professor Daniel Oitavense estiver aqui conosco, que é meu colega, como disse lá na Universidade Federal da Bahia, que ele possa fazer a pergunta e a manifestação dele. Daniel, você está por aí, cara, por favor? Tô sim, Leandro. Professor Adilson, tudo bem? Tudo ótimo. Prazer. Por coincidência, na minha próxima aula da disciplina de literatura, a gente vai discutir 2 textos seus, 2 artigos. E aí, quando eu vi a live de Leandro, eu falei, olha, que legal. Tanto que alguns meus alunos estão até aqui assistindo, pedi a eles que quem tivesse disponibilidade que viesse. Eu acho que eu vou fazer um comentário muito rápido e eu queria fazer, na verdade, também uma pergunta ao professor Adilson, né, principalmente para deixar ele falar um pouco mais sobre algumas coisas que inquietam a gente. O comentário que eu vou fazer é bem rápido sobre a pergunta que tinha sido feita antes, a respeito da imparcialidade, separação de poderes. Tem uma ideia do pessoal da teoria dos sistemas, que uma adota de um autor chamado Hofstadter, né, ele pega a ideia de letra direito, né, o Luhmann, que é a ideia de hierarquias entrelaçadas. O Luhmann vai, na prática, dizer o seguinte: ele vai dizer, olha, a gente tem a expectativa de que o legislativo crie os critérios de decisão que o juiz vai assumir. Isso está correto, especialmente se você estiver no sistema de civil law, né, mas também temos lei no common law. Contudo, se você olhar por outro ângulo, no fundo, quem diz qual é o sentido do critério é o juiz. Então, o critério é estabelecido pelo legislador, mas quem diz qual é o sentido do critério é o juiz. Assim como se você pensar também numa norma de fonte jurisprudencial, o critério criado, digamos, pelo precedente também vai ser interpretado pelo sujeito que aplica aquele precedente. Então, o que o Luhmann diz é o seguinte: dependendo do ângulo que você estiver olhando, o legislativo vai ter a precedência porque vai criar o critério, mas o judiciário vai ter, por outro lado, a precedência porque ele vai dizer qual é o sentido do critério. E isso você não tem como evitar. Isso é constitutivo do modo de interpretar. Então, no próprio exemplo que o professor Adilson estava dando há pouco sobre Brown, a Equal Protection of Laws é uma cláusula que vai ter um conteúdo em alguma medida para alguns indeterminado, mas a gente não vai conseguir passar a determinação desse conteúdo se o juiz não disser qual chegará a atribuir esse conteúdo. E é aí justamente que entra a questão de você não ter como fazer isso de modo neutro, né? E você poder fazer a consideração da dimensão narrativa, talvez, digamos, de vida pessoal envolvida. Aí que entrava a pergunta que eu queria fazer para o professor Adilson. Tem um debate entre a professora Ben Habib e a professora Young, né, na teoria feminista, que é um debate entre 2 autores que criticam Habermas justamente por Habermas soar como alguém que acha que você teria como adotar uma espécie de grau zero para um debate. Ou seja, como se você tivesse como generalizar um comportamento social, assumir um modelo social do sujeito e querer debater, digamos, de maneira imparcial que diz respeito a você esconder algumas características, ou melhor, as características concretas do sujeito, na leitura mais ortodoxa de Habermas. Ben Habib e Young concordam que isso é inviável, que o modelo de Habermas é idealizado demais. Só que elas têm uma divergência porque a Ben Habib entende que você tem que tentar se colocar no lugar do outro, é uma questão de inversão de perspectiva, né? E a Young diz que, na verdade, você não tem como se colocar no lugar do outro porque a alteridade, digamos assim, é irredutível. Então, se a gente levasse isso, digamos, para o debate que está tendo aqui, o sujeito negro tentando se colocar no lugar do branco ou vice-versa, na hora de tomar decisão e de entender, digamos, qual é o mecanismo que passa pela mente do outro. Na posição da Ben Habib, esse esforço seria um esforço válido e com alguma chance de sucesso. Na posição da Young, na verdade, você não teria como conseguir alcançar esse espaço. Você teria como aprender, mas você não teria propriamente como se colocar por conta de uma irredutibilidade.
Então, eu queria um pouco o professor Adilson, como é que pensa, né, sobre essa divergência, porque me chamou a atenção quando ele falou, eu estava tentando pensar como é que, em alguma medida, os juristas brancos lidavam com essas questões, né? E, emendando com isso, eu queria contar também, professor, como é que você vê a discussão sobre ética do cuidado, né? O que também é uma coisa muito discutida no campo da teoria feminista, né? A Robin West, por exemplo, nos Estados Unidos, busca aliar um modelo de justiça e um modelo de cuidado, tentar fazer uma combinação entre Kant e Carol Gilligan, uma tentativa de imparcialidade de um lado, mas ao mesmo tempo uma tentativa de atenção à particularidade concreta e a valores mais, digamos, sensíveis do outro lado. Eu vi um pouco qual é a impressão que você tem dessas abordagens que o pessoal, muitas vezes, da teoria feminista leva para campo do direito e da filosofia política. Sim. Meu caro, eu tenho tentado, ao longo dos últimos anos, refletir sobre os temas que você colocou, né? Interpretação, enfim, diversos aspectos relacionados com a interpretação jurídica, a partir do tema do pluralismo e também a partir do aspecto político e da forma como os movimentos sociais afetam a interpretação constitucional. Então, eu tenho estado muito interessado na questão da hermenêutica a partir de uma perspectiva histórica. Então, eu trabalhei estive como pesquisador visitante na Universidade de Yale em 2002 e 2013 e fui muito impactado pelo pensamento de dois professores, da professora Reva Siegel e também por William Eskridge, que foi meu orientador. E o professor Eskridge propõe uma teoria hermenêutica baseado nesse fato do pluralismo. E ele parte do pressuposto que essa questão do pluralismo sempre fez parte, não apenas da questão da hermenêutica, mas, na verdade, de toda a história do constitucionalismo norte-americano. Então, se nós pensarmos naquela cláusula lá da Immunities Clause, que garante os mesmos direitos a todos os cidadãos, e depois também, na 14ª emenda, nós perceberemos que desde o início não é, da formulação do conceito de controle de constitucionalidade das leis, o que estava em questão era exatamente o problema do animus. Ou seja, não é, o caso lá, Madison versus Marbury, era realmente um problema de animus, ou seja, de um determinado grupo tentando utilizar o poder estatal para levar o seu projeto político ideológico à frente, desconsiderando os diversos interesses, os diversos grupos. Então, naquele momento, havia uma pluralidade de indivíduos que estavam tentando, de grupos que estavam tentando fazer isso. E não apenas, né, os negros de um lado, os despossuídos de um lado, né, os negros, as mulheres. Então, eram esses despossuídos que também tiveram um papel relevante na afirmação do constitucionalismo, né, os diferentes partidos políticos, minorias religiosas. Então, isso era um elemento importante do nascimento do constitucionalismo norte-americano, e esse tem sido um elemento, não é, que tem acompanhado toda a evolução dos Estados Unidos. Então, quando nós analisamos a questão da igualdade, nós observamos que, ao longo do tempo, os sistemas jurídicos foram incluindo categorias que são constitucionalmente protegidas, como raça, sexo, mais recentemente orientação sexual, idade, não é? Pessoas portadoras de deficiência física, crianças. E essas categorias, esses grupos que vão sendo, não é? Essas categorias que se tornam objeto de proteção especial, isso não surge apenas do judiciário, isso não surge apenas por iniciativa do legislativo, isso surge por movimentação social. Isso surge, não é por meio da luta dos negros norte-americanos, da luta das mulheres, da luta de homossexuais, da luta, não é, por um meio ambiente equilibrado, da luta de pessoas portadoras de deficiência física. Então, o problema da delimitação dessa categoria, não é, de como e tudo, isso está relacionado essencialmente à evolução da moralidade, do direito
Mas essa evolução do direito também não pode ser desvinculada da evolução política e de como movimentos minoritários definiram a forma como o princípio da igualdade tem sido, e outras normas constitucionais têm sido interpretadas ao longo do tempo. E o caso Brown versus Board of Education, Loving versus Virginia, a DPF, não é, 132, que reconheceu o casamento, as uniões homoafetivas, todas essas decisões constitucionais ocorrem por meio de mudanças políticas. Quando nós lemos a decisão da 132, das uniões homoafetivas, nós vemos lá articuladas ideias que foram propostas por autores que trabalharam pelo movimento gay, obviamente, e também por muitos autores. A ideia de cidadania sexual, a ideia, não é, como o ministro Aires fala muito bem, nós precisamos promover a democratização do espaço privado. Então, reconhecendo algo que as feministas têm dito o tempo inteiro, de como que a opressão feminina está baseada nessa dualidade entre espaço público e espaço privado. E ele criou ali, naquela decisão, não é, essa ideia de cidadania sexual. Ele criou ali um parâmetro substantivo, né? Aliás, ele consolidou um parâmetro de controle de constitucionalidade para a análise desse tema. Porque, como eu mostro nos meus 2 livros, a União Homoafetiva, a Construção da Igualdade na Jurisprudência Brasileira, e no outro, a Cidadania Sexual, os tribunais brasileiros, a ideia de cidadania sexual nasceu muito antes. Desde a década de 90, os casais gays que foram à justiça, pleiteando acesso a direitos matrimoniais, a direitos previdenciários, afirmavam isso. Olha, o que nós estamos solicitando é uma demanda de cidadania, não é? A cidadania é característica do tipo do valor que nós temos no atual estágio constitucional. Não é? Uma cidadania material, mas também uma cidadania moral. Então, na verdade, esse debate ele não permanece. O legislativo, ele cria as normas, ele cria essas categorias por pressão da sociedade. Né? Então, na década de 70, o Congresso norte-americano começou a eliminar sistematicamente normas sexistas que faziam diferenciações arbitrárias entre homens e mulheres, porque as mulheres estavam na rua. Obviamente, isso não elimina o problema, não é? A outra questão que você coloca, que é qual é o papel dos tribunais constitucionais em harmonizar esse debate político, não é? Ou seja, aliás, que não é apenas um debate político, é mesmo uma tentativa de que os grupos fazem em tornar, ir ao Supremo Tribunal Federal. Foi isso o que os partidos dos democratas fizeram. É um partido que historicamente representa os interesses das elites brancas brasileiras, e eles foram ao Supremo Tribunal Federal demandar o quê? Que a raça não se tornasse um critério de inclusão social, porque eles não queriam ver negros nas universidades. Então, eles foram lá tentar universalizar um projeto ideológico que tem como objetivo reproduzir a subordinação racial dos indivíduos. Né? Felizmente, o Supremo Tribunal Federal disse não. Tá? Então, não respondi essa pergunta. Tá? A pergunta é obviamente muito complexa, mas a direção que eu estou tomando tem essa ideia. Então, no meu livro, na minha tese de doutoramento de Harvard, eu trabalho com o conceito de governança racial. Então, eu procuro analisar, um trabalho sócio-histórico, no qual eu procuro analisar, não é, as diferentes propostas de governo, projetos ideológicos que brancos de um lado e que negros de um lado tentaram construir ao longo da história. Então, desde que o constitucionalismo teve início no Brasil, nós vemos o grupo racial dominante interpretando a Constituição de uma determinada forma, criando normas para promover os seus domínios, e nós temos, do outro lado, negros, indígenas, se articulando também para dar outro sentido, um sentido inclusivo, para o princípio da igualdade, para o princípio da liberdade. O tempo inteiro nós temos essa dinâmica.
E a Constituição de 88 permitiu uma governança democrática. Abriu espaço para uma governança democrática. Porque ali você tem a criminalização do racismo, mas você também tem, como eu disse há pouco, a possibilidade de maior participação da sociedade civil no processo de decisão, nos processos decisórios. Né? É uma democracia, o Brasil, lendo o texto constitucional, dizemos que o Brasil pretende ser uma democracia pluralista. Então você teve, e com isso surgiram, com isso surgiram secretarias municipais, estaduais, federais de igualdade racial, surgiram políticas públicas destinadas à promoção da igualdade racial, com ações afirmativas, e imediatamente surgiu outra forma de governança racial, que é essa exposta pela atual administração. Nada de direitos para negros ou indígenas. Então, o tempo inteiro, você tem essa dinâmica de poder. E é por isso que eu tenho me preocupado em construir um projeto. O meu livro sobre hermenêutica negra foi a primeira parte. A segunda parte é o Tratado de Direito Antidiscriminatório. A terceira é essa obra sobre governança racial. E o último, que eu espero terminar até o final do ano, é uma teoria psicológica dos direitos fundamentais. E com isso eu termino a minha proposta de reconstrução do direito constitucional brasileiro. Espero que faça algum sentido. Que ótimo, Adilson. Adilson, eu vejo que a gente já está um pouco adiantado, mais do que aquilo que eu havia conversado contigo. Eu agradeço imensamente a sua participação, agradeço em meu nome pessoal, mas agradeço também em nome da Universidade Federal da Bahia, programa de pós-graduação, em nome de todos os meus alunos. Eles encaminharam aqui uma série de perguntas, eu depois vejo se eu consigo selecionar aqui direitinho e encaminho para ti por e-mail, para que eventualmente você responda aqueles que sejam possíveis, mas a grande maioria das perguntas, em alguma medida, já foi respondida nas suas manifestações e em boa parte daquilo que nós já dialogamos aqui. Então, eu realmente agradeço demais a sua participação, muito obrigado e desde já o convido para próximas atividades que nós temos aqui na Universidade Federal da Bahia e preferencialmente quando nós passarmos por esse período e efetivamente pudermos estar juntos de verdade mais uma vez. Muito obrigado pela sua atenção e pela sua participação aqui conosco, viu? Muito obrigado, professor, obrigado pelo convite e estou à disposição para debater com vocês e os que quiserem me enviar perguntas por e-mail, terei prazer em responder. Tá bom? Tá ok, gente. Abraço, muito obrigado. Pessoal. Adilson,